Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar da aposentadoria do médico. Sim, porque muitos médicos que estão pensando em se aposentar, eles ficam preocupados com o valor da sua aposentadoria, principalmente porque a maioria contribuiu com bons valores durante o seu tempo de trabalho. Bom, como é que funciona a aposentadoria para o médico? Alguns não sabem, mas os médicos, eles estão expostos diariamente a agentes biológicos nocivos à saúde durante sua jornada de trabalho. Eu estou falando aqui de bactérias, de fungos, de vírus. O exemplo mais recente que eu posso passar para vocês são os médicos da linha de frente no combate ao coronavírus. Então, como você deve saber, a infecção por Covid-19, principalmente agora a gente tem a variante Ômicron, é fácil de contrair. Imagine então ser um profissional da saúde que atende pessoas que estão com sintomas dessa doença. Claro que existem os EPIs, que são equipamentos de proteção individual, mas como estamos falando de vírus de fácil transmissão, o equipamento ele pode não ser 100% eficaz, como vimos nos últimos anos, né? Quantos médicos que contraíram a Covid acabaram mortos? Outros exemplos que eu posso dar são os médicos que trabalham em laboratórios de autópsia, de anatomia e assim de histologia, em estabelecimentos de saúde, em contato com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados. Então, a maioria dos ambientes de trabalho dos médicos são suscetíveis à contaminação por fungos, bactérias e vírus. Então, é por esse motivo que esses profissionais tem a aposentadoria especial. Então, esse benefício previdenciário, ele é devido aos trabalhadores que estão expostos aos agentes perigosos e insalubres, prejudiciais à saúde. Por se tratar de uma atividade diferente das demais, é garantida uma aposentadoria com maior antecedência se formos comparar com as aposentadorias comuns. Então, por exemplo, imagine o caso do médico que possui sempre a chance de se infectar durante as suas horas de trabalho. O mesmo não acontece com alguém que trabalha como, por exemplo, contador em uma empresa, tá? Então, claro que existem os acidentes de trabalho, mas ela não advém do trabalho em si da pessoa como contador, concorda? Então, portanto, nada mais justo que preservar a saúde dos médicos e garantir uma aposentadoria em um menor tempo, para tirar essa pessoa, né, do ambiente de trabalho e preservar a saúde. Então, os médicos precisam de, no mínimo, 25 anos nessa atividade para conseguir a sua aposentadoria. A sua aposentadoria especial, que pode ser acrescido de um requisito adicional dependendo de quando o trabalhador fechou esses 25 anos. Então, se você trabalhou como médico e conseguiu 25 anos de atividade especial até o dia 12/11/2019, um dia antes da reforma entrar em vigor, você já pode se aposentar só com esse tempo.
Nesse caso, não há idade ou pontuação mínima. Agora, se você ainda não reuniu esse tempo, a coisa muda de figura. Isso porque a reforma da Previdência, ela modificou os requisitos da maioria dos benefícios previdenciários, incluindo a aposentadoria especial. Foi criada uma regra de transição para quem não cumpriu os 25 anos de atividade especial antes da reforma e a regra definitiva para quem se filiou à Previdência Social a partir da nova norma previdenciária. Então, a regra de transição, ela possui como requisito 25 anos de idade especial, no mínimo, conforme acabei de explicar, e 86 pontos. A pontuação é a somatória da sua idade, mais atividade como médico, mais tempo de contribuição comum. É isso mesmo que você escutou. O tempo não exercido como médico também conta para a pontuação. Então, vamos imaginar a situação de uma médica com 55 anos de idade, 25 anos de atividade, exercidos até abril de 2022. No momento, ela possui 80 pontos e ainda não atingiu a pontuação mínima. Acontece que, durante sua graduação em medicina, ela trabalhou durante 6 anos como auxiliar administrativa em uma empresa para ajudar a custear a sua faculdade. Então, ela terá direito à aposentadoria especial, pois possui 55 anos de idade, mais 25 anos de atividade especial, como médica, mais 6 de contribuição, que dá 86 pontos. Agora, se você se filiou à Previdência Social a partir de 13/11/2019, que foi a data que a reforma da Previdência entrou em vigor, você precisará reunir 25 anos de atividade especial e 60 anos de idade. Essa regra definitiva é pior porque o tempo de contribuição comum não adianta a sua aposentadoria. Então, é necessário esperar até os 60 anos para conseguir o seu benefício. Então, não se pensou em preservar a saúde dos trabalhadores quando instituída uma idade mínima para aposentadoria especial. As regras anteriores à reforma faziam com que alguns segurados se aposentassem com seus 45, 50 anos. Desse modo, era preservada a saúde dos profissionais que estavam sempre expostos à periculosidade e insalubridade. Agora a coisa mudou de figura e a pessoa terá que esperar até os seus 60 anos de idade. Bom, qual o valor da aposentadoria do médico? O valor da aposentadoria depende de quando você completou os requisitos para a sua aposentadoria. A reforma, da Previdência, ela alterou os requisitos da aposentadoria especial e ela não parou por aí. Foi mexer também na forma de calcular o valor dos benefícios previdenciários. E a aposentadoria especial, ela não ficou de fora. Então, se você completou os requisitos até dia 12/11/2019, nesse caso, você não foi afetado pela reforma da Previdência. Sua aposentadoria especial será calculada do seguinte modo: é feita uma média dos 80% maiores salários, os maiores recolhimentos, desde julho de 94. Essa média é corrigida monetariamente para o período que você está solicitando o seu benefício. Então, dessa média, você recebe 100% do valor. Então, vamos imaginar que uma mulher que trabalhou durante 27 anos como médica e completou os requisitos em janeiro de 2019, antes da reforma. Então, foi feita a média dos seus 80% maiores salários de contribuição desde julho de 94 e chegou ao valor de 5 mil, por exemplo. No caso, a aposentadoria dela
será exatamente R$5.000. Esse é o cálculo, é bom por 2 motivos. São desconsiderados os seus 20% menores recolhimentos, o que poderia fazer com que a sua média diminuísse. E não há nenhuma alíquota ou fator previdenciário aplicada à sua média. Esse é um dos motivos da aposentadoria especial ser tão cobiçada antes da reforma da Previdência. Bom, agora a gente vai para outra situação. Se completou os requisitos a partir do dia 13/11/2019, aqui você caiu na nova maneira de calcular seu benefício, que a reforma instituiu. Então, nessa situação, sua aposentadoria especial será calculada do seguinte modo: é feita uma média de todos os seus recolhimentos desde julho de 94. Essa média é corrigida monetariamente para o período que você está solicitando o seu benefício. E dessa média, você recebe 60% mais 2% para cada ano de contribuição que ultrapassar 20 anos de contribuição no caso dos homens, ou 15 anos de contribuição no caso das mulheres. Então, vamos imaginar a mesma situação da médica que eu acabei de citar há 2 minutos. Bom, foi feita uma média de todos os seus recolhimentos e chegou-se no valor de 4.500. Com 27 anos de atividade especial como médica e 59 anos de idade no ano de 2022. Então, veja que a média diminuiu porque foi considerado todos os salários de contribuição dessa médica desde julho de 94. Então, na regra de transição, a mulher já consegue se aposentar, pois somou 86 pontos. Quanto ao cálculo, como ela trabalhou 27 anos de recolhimento na modalidade atividade especial, sua alíquota será de 60% mais 24%, que 12 anos que ultrapassam 15 anos de contribuição, que é igual a 84%. Esses 84% aplicados a 4.500 equivale a uma aposentadoria de R$ 3.780. Isso é, a alíquota baixou quase R$1.000 da sua média de recolhimentos. Portanto, a nova regra é bem prejudicial ao trabalhador exatamente porque são considerados todos os salários de contribuição do segurado, o que faz entrar na contagem os recolhimentos mais baixos, que fazem a média diminuir. Então, é aplicada uma alíquota ao valor da média, que pode fazer baixar bastante a aposentadoria do segurado, caso ele não possua bastante tempo de contribuição. Bom, como que a gente aumenta a aposentadoria dos médicos após a reforma da Previdência? Bom, nesse caso, existe uma saída para aumentar o valor do seu benefício. A maioria das regras de transição da reforma, elas têm o mesmo cálculo de aposentadoria da aposentadoria especial. Você deve ter percebido que ter bastante tempo de recolhimento ajuda a aproximar o valor do seu benefício à média de todos os seus salários de contribuição. Portanto, uma estratégia boa a ser utilizada é realizar a conversão do tempo especial para tempo de contribuição comum. Então, tempo de contribuição comum é aquele exercido sem exposição a agentes perigosos ou insalubres à saúde. Então, essa possibilidade, ela só é possível para as atividades especiais realizadas até o dia 12/11/2019. Qualquer atividade especial realizada após isso, ela é contada na mesma proporção que o tempo de contribuição comum. Em resumo, é aplicado um fator multiplicador em cima do tempo de sua atividade como médico e o resultado garante um tempo de contribuição maior. Então, por exemplo, um médico que possui 23 anos de atividade especial.
exercidos antes de 13/11/2019, quer converter esse período em tempo de contribuição, fazendo a multiplicação. Então, a gente tem 23 anos de atividade especial vezes 1,4, que dá 32,2. Isto é, com a conversão agora, o médico possui 32 anos de contribuição e, com isso, ele poderá aproveitar uma das regras da transição das aposentadorias comuns que a reforma trouxe. Então, veja, só nessa conversão, o segurado ganhou quase 10 anos de contribuição. É muita coisa se a gente for analisar com calma. E com a alíquota do cálculo da maioria das aposentadorias, pós-reforma, é diretamente proporcional ao tempo de recolhimento do segurado. Então, isso é ótimo. Se formos calcular essa alíquota para uma regra de transição da aposentadoria por idade, um homem teria 84% da média de todos os seus salários de contribuição e a mulher 94%. Viu só a diferença que a conversão de tempo de atividade especial em comum ela pode fazer? Bom, como calcular a média dos salários de contribuição? Você deve ter percebido que o primeiro passo para você conseguir calcular o valor da sua aposentadoria é fazer a média aritmética de todos os seus salários, ou os 80% de salários de contribuição, a depender da época que você fechou os requisitos. Então, vamos imaginar a situação de um segurado que cumpriu os requisitos da aposentadoria, né, especial após a reforma. Então, não basta você pegar o CNIS, né, somar tudo e dividir pelo número de recolhimentos. Isso porque dará um valor baixo, pois os valores dos salários de contribuição antigos, eles não estão atualizados monetariamente. Então, vamos imaginar o ano de 2005, em que o salário mínimo era de R$300. Então, nessa situação, o segurado recolhia com valor base de 1.500, 5 salários mínimos na época. Não podemos trazer para hoje esse valor, pois 1.500 estaria somente R$288 acima do salário mínimo atual de 2022. Então, exatamente por isso que todos os valores de recolhimentos, eles devem ser corrigidos monetariamente. Calcular isso não é uma tarefa fácil, principalmente quem não entende de atualização monetária. Então, o governo federal disponibiliza um índice de atualização das contribuições para cálculo das médias dos salários de contribuição mês a mês em um site. Então, essa atualização ela deve ser feita com base na planilha que consta no site e aplicado ao valor dos seus recolhimentos, de acordo com o que consta no seu extrato previdenciário, CNIS. Bom, entendo que deve ser muito trabalhoso você fazer essa atualização na mão, mês a mês, dos seus recolhimentos previdenciários. Então, ainda mais para quem tem bastante tempo de contribuição. Por isso, você deve procurar um especialista em direito previdenciário para que essa pessoa possa te ajudar, porque ele vai saber fazer todos os cálculos de atualização de sua aposentadoria com prováveis valores de benefício. Então, um bom advogado previdenciário irá saber exatamente como fazer o cálculo sem deixar escapar nenhum detalhe. Então, pode ser que, caso você faça a atualização na mão, uma hora bata a insegurança dos valores, né? Então, agora você está por dentro de como funciona a aposentadoria especial do médico, principalmente quanto aos seus requisitos. Além disso, você entendeu melhor como funciona o cálculo da aposentadoria e descobriu como fazer para atualizar, né, os valores dos seus salários de contribuição
das competências passadas. Então, lembre-se que é uma tarefa que pode demorar bastante, mas ela é uma boa saída para quem quer aumentar o valor do benefício. Então, é por isso que o planejamento previdenciário ele é importante, pois o médico saberá exatamente qual é a melhor aposentadoria para o seu caso, fazendo a conversão do tempo especial em tempo comum ou não, e os possíveis valores do benefício. Então, é importante você fazer esse planejamento, porque a pessoa vai te mostrar tanto o tempo comum como o tempo especial, e vai fazer uma comparação de valores. Olha, nessa data, ou às vezes, se você esperar um pouquinho, você vai ter um aumento. Então, tudo isso é importante. E aí a pessoa fala, mas por que o médico, porque não é justo o médico ter uma aposentadoria? Lógico que é. Uma aposentadoria especial, é lógico que o tempo dele vale mais. Porque a ideia é justamente tirar esse médico do mercado de trabalho, para que ele não venha a ser contaminado e possa vir a óbito. Então, essa é a ideia. Agora, um médico que trabalha com o período especial, ele se aposentou com o especial e continua no hospital, com exceção daqueles que estão de frente ao combate do coronavírus, ele pode simplesmente ter a aposentadoria cancelada. Por quê? Porque justamente a ideia é retirar esse médico antes do tempo do mercado de trabalho. Agora, se ele se aposentou na aposentadoria especial e continua no mesmo hospital, por exemplo, ele pode, e não está de frente no combate ao coronavírus, ele pode sim ter a aposentadoria cancelada, porque a aposentadoria especial a pessoa não pode continuar trabalhando na mesma área, com exceção do combate ao coronavírus. Fora isso, tem perigo de cancelar? Tem perigo de cancelar, então tomem cuidado. Isso pode está acontecendo com mais frequência. Antigamente já era mais difícil, mas agora já tem alguns casos aí de pessoas que tiveram benefício cancelado. Então, todo cuidado é pouco. Então, por isso é importante você saber o que você está fazendo, onde você está pisando, quando você pede aposentadoria, se você usou tempo especial ou não. Então, isso precisa tomar todo esse cuidado. Tá? Então, hoje a gente tratou da aposentadoria especial dos médicos. A gente pode, assim, eventualmente, se vocês quiserem que trate de alguma aposentadoria de uma determinada área, é só mandar um e-mail que, com o maior prazer, eu faço um programa voltado para determinada área. Tá bom? Essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.